Completo. Alexandre da Silva Rocha. O senhor é amigo próximo, parente ou inimigo do Holger? Calma. Sou amigo. Amigo dele. Tá, o senhor não presta compromisso, não tem obrigação de dizer a verdade, mas eu peço que diga a verdade para melhor esclarecimento dos fatos. O senhor sabe algo sobre o seu Holger ter mantido a dona Sandra em cárcere privado em janeiro de 2014? Não. Não sabe? Não. Tá. O senhor conhece eles desde quando? Desde 1996. Vocês se conhecem da onde? Na Alemanha, conheci ele na Alemanha. Quando eu fui estudar lá, eu estudei meu doutorado, né? Aí eu fiquei num prédio que ele alugou, onde ele tinha apartamentos de aluguel. Ele já estava com a dona Sandra lá? Não. Ele conheceu ela no Brasil, quando ele veio, acho que foi em 2005 ou 2006, por aí. E o senhor conheceu a dona Sandra quando? Conheci depois, um pouco depois, acho que em 2007, 2008. Em 2008 eu estive na Alemanha, daí eu fiquei no apartamento dele e com a Sandra lá também. Pela defesa, doutor. Obrigado, excelência. Senhor Alexandre, o senhor então referiu que, embora conhecesse o senhor Holger desde 1996, na Alemanha, o senhor passou a conviver com o casal Holger e Sandra a partir de 2007, 2008, é isso? Mais ou menos. 2006, eu acho que ele casou por ali, 2006, eu não sei precisar. Tá. Na Alemanha primeiro, 2006, 2007, é isso? Não, ele veio para o Brasil. Tá. Daí deixa eu ver se eu recordo exatamente. Ele foi a Santa Catarina com um amigo meu lá na região, esse meu amigo era de Piratuba, e lá ele conheceu a Sandra, em Ipira. Daí eu fiquei sabendo que ele conheceu, mas eu não tive contato, né, com ela naquela época. Eu fui ter contato depois, posteriormente. No Brasil. Foi 2007, talvez. Não lembro se eles estiveram no Brasil nessa época. Eles casaram em 2006. Acho que foi no Brasil ainda, eu tive contato com ela, sim. Tá. No Brasil, ainda. Tá. Pouco contato. E quando que o senhor teve mais contato, então? Porque o senhor teve contato no decorrer do tempo. Como é que isso era a relação de vocês? Porque posteriormente, como eu falei, né, eu fui para 2008, eu estive na Alemanha, fiquei na casa deles, e daí lá eles decidiram, o Holger já tinha esse plano, né, de adquirir um sítio aqui e tal, e aí em 2009 eles vieram para procurar o terreno, e aí eles se hospedaram lá na minha casa. O Sandra e Holger. Sandra e Holger. Tá. E aí depois disso, eles daí adquiriram o sítio? Adquiriram o sítio, aí eu costumava, fui várias vezes lá, né? Assim, até ali por volta de 2012, que é quando eu tive filhos gêmeos, né? Eu tinha um filho, daí tive filhos gêmeos. Aí ficou complicado, né? Porque eu moro na zona sul de Porto Alegre, de estar indo lá toda hora. Então a gente acabei contato mais telefônico ainda, sempre, né? Às vezes o Holger vinha com a Sandra para comprar coisas em Porto Alegre para o sítio. Aí me perguntava, posso passar aí e tal, passava lá em casa. Às vezes ele com a Sandra, às vezes ele sozinho, às vezes ele esteve lá com o irmão da Sandra também uma vez. Familiares dela que estavam visitando, né? Então o senhor Holger nesse período saía com a Sandra e ia até a sua casa em Porto Alegre. Sim. E chegou aí também com o irmão da Sandra, isso? Sim, uma vez. Sem a Sandra. Nesse dia sem a Sandra. E o senhor ia ao sítio, visitava o sítio? Como é que era a vida deles, assim, de casal, o senhor que conheceu e teve esse contato? Era normal. Normal. Sempre os dois, o Holger trabalhando bastante, né? E eles estavam investindo ali, construindo e tal. A Sandra auxiliando também bastante, mais coisas menores, assim, da casa ali, né? Com madeira, não gostava. Fez alguns churrascos lá, uma confraternização, assim. Deixa o senhor traduzir isso. Also die Überzeugung wurde nach seiner Person befragt, ob er sie kennt. Er selbst kennt Böttler, als er sich seines Studiums in verschiedenen Dingen in Deutschland aufgehalten hat. Sandra hat er nach der Hochzeit kennengelernt.
hat gehört, dass Sie dieses Album 2005, 2006 hatten, dass Sie in Berliner Pipila zusammen und dort Sandra kennengelernt hatten, aber weiter hat er nicht erfahren. Dann sind Sie nach Brasilien gekommen, 2009, und haben ein Grundstück gesucht, auf dem Sie niederlassen wollten. Und das Grundstück erworben. Alexander hat sie mehrfach dort besucht, allerdings nur bis 2012, als er Zwillinge bekam und es nicht mehr so einfach für ihn war, seine Wohnung zu verlassen. Er wohnt im Süden von Costa Leve und die Entfernung ist recht groß. Aber sie sind per Telefon nach 2012 immer in Verbindung geblieben und wie Alexander auch besucht mit Sandra, wenn sie beispielsweise in Porto Alegre Einkäufe getätigt haben. Einmal waren sie auch, so erinnert er sich, der Bruder von Sandra, ohne Sandra, bei ihm zu Besuch. Es hat trotz des eingeschränkten persönlichen Verkehrs immer ab und zu Besuche gegeben. Sie waren verschiedene Male bei ihrer Liegenschaft, haben dort gegessen, verschiedene Male Spielpartner. Sie haben immer sehr viel gearbeitet, ein normales Leben geführt, sehr viel gearbeitet und Sandra mehr zu Hause. Sie hat sehr viel mit Holz gearbeitet. Das macht sie. Ja, das war's. Em todo esse período que o senhor teve contato com o casal, a Sandra comentou ou aparentemente demonstrou alguma animosidade, algum problema relacionado à agressão com o senhor Holger, ou que ela tenha comentado? Não. E a sua esposa, a Sandra conhecia a sua esposa, ela se dava com a sua esposa? Sim. O senhor sabe se ela... Não, nunca falou. Nada a respeito de agressão. Tá. E o senhor nunca percebeu nada que teria tipo de... Nunca me passou pela cabeça no sentido de agressão. E a senhora Sandra tinha telefone? O senhor chegou a fazer contato com ela alguma vez? Vocês se falavam? A senhora, sua esposa, falava com ela? Sim, sim, a gente falava por telefone. Eles tinham um telefone em comum. Às vezes estava com o Holger, às vezes com a Sandra. O senhor chegou alguma vez ligar para buscar falar com o Holger e quem atendera fora a Sandra? Sim. E em relação, pergunto desse período, porque a denúncia faz referência a um fato de 2014. Seria em relação a uma suposta privação de liberdade da senhora Sandra dentro da residência do casal. Ela chegou a comentar alguma coisa sobre isso? Ou o Holger, Não. na época e depois? Na época nem depois. Depois a gente se encontrou algumas vezes. Estiveram no erro até de um tio meu que é lá de Gravataí também, né? Se encontrou lá e tal. Que ano teria sido isso? 2018, por aí. Ou antes, eu não tenho certeza sobre 17, 18. Aí. O senhor sabe se a senhora Sandra dirigia, se eles tinham veículos para sair e voltar para... Dirigia. Ela tirou carteira depois de um tempo, acho que até foi um tempo lá para a cidade dela para fazer a carteira de motorista, né? Tirar a habilitação. E aí o Holger aqui, ele tinha uma caminhonetezinha, tipo uma coisa assim, um Fusca. E ela estava dirigindo já. Tá. Porque ela dirigia. E nesse período, até eu me refiro mais especificamente 13, 14, o senhor Holger viajava? O senhor tem conhecimento se ele viajava a trabalho, se ele tinha atividades que envolviam viagens? Sim, ele viajava. Eventualmente ele viajava, né? Ficava um tempo na Alemanha. Sozinho ou acompanhado? Sozinho. Sozinho. E a senhora Sandra ficava aqui? Ficava aqui. Só uma pergunta ainda, certo? A Sandra conhecia a sua sogra? Conhecia. Se davam bem? Se davam bem.
conversava. se conversava. Será que tinha uns contatos telefônicos também? Acredito que sim. Sim. Mas como eu falei, depois ali de 2012 ficou menos frequente, né? Os contatos, assim, bem menos. Mas, então, a gente era bem próximo. Estivemos na praia, junto com o Irianão, os dois junto com a gente em Florianópolis. Eu emprestei meu carro para ele procurar o terreno, então. Então, tu conhece muito bem o casal. Sim, sim. Zu der Frage auch, dass wir jemals etwas von einem aggressiven Verhalten Sender erfahren hatte. Mir das vorgehört. Und seine ihren Persönlichkeit und Persönlichkeit von Sender ist ihm das auch, ist ihm diese die bewusst geworden. Einfach nicht, dass er das so etwas geben könnte. Sie hätten ein Telefon gehabt, ein gemeinsames Telefon, das mal von Sandra, mal von ihm benutzt wurde, von der ihnen zur Last gelegten Haft 2014 vernichtet haben, hat mehrfach darauf hingewiesen, dass nach 2012 nach der Kinder sie sich nicht mehr so häufig getroffen hatten, aber er erinnert sich noch an ein Treffen 2017 oder 2018, das genaue Jahr ist ihm jetzt nicht in Erinnerung, als ein Onkel von ihnen, der in Gravataí wohnhaft war, verstarb und sie zur Bestattung erschienen. Befragt, ob Sandra die Kraftfahrzeuge von ihm benutzten, mit Ja geantwortet. Sie hat ist nach ihrer Heimat, nach Santa Catalina gefahren und hat dort die Fahrschule besucht und den Führerschein gemacht. Sie hatten einen Kutschenwagen, wenn er doch nicht richtig verstanden hat, und einen VW. Und sie hat beide Kraftfahrzeuge benutzt. Und ich weiß auch, dass sie im Jahr 2013, 2014 danach öfters verreisten nach Deutschland allein, um Arbeitsaufträge zu erledigen. Und er hat des Weiteren gesagt, dass Sandra seine Schwiegermutter gekannt hat und dass sie ein gutes Verhältnis hat. Stimmt.